A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 8, verso 4, onde lemos: E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Olha que interessante, a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Interessante aqui quando a arca parou, depois a água ainda vai descer, vai levar mais 5 meses para a água descer totalmente, mas a arca para. E diz que parou nos montes de Ararat. Os montes de Ararat, muita gente crê que fica entre Turquia e Armênia, e até lá, até hoje, acredito que a arca está lá. Inclusive, um piloto da Primeira Guerra Mundial russo, sobrevoando a região, viu um grande barco debaixo do gelo nesses montes. Montes de Ararat. Quero falar de alguns montes da Bíblia. A Bíblia menciona diversos montes. A própria palavra monte na Bíblia aparece mais de 460 vezes. Vamos mencionar alguns montes. Primeiro, montes de Ararat, foi aonde a arca pousou. Gênesis, capítulo 14, versículo de número 6, nos fala do monte Seir. Diz: E os Horeus, no seu monte Seir, até a campina de Parã, que está junto ao deserto. Monte Seir. A importância do monte Seir também está em Gênesis, capítulo de número 36, verso 8, que diz: Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Então, a montanha de Seir acabou sendo a habitação de Esaú. Então, temos os montes Ararat, onde a arca pousou, o monte Seir, onde Esaú habitou. Vamos a outro monte bem conhecido e repetidas vezes em toda a Bíblia, que é o monte Moriá. Gênesis 22, 2, e diz: Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. A terra de Moriá era cercada por montanhas, e segundo a Crônicas 3:1, é também o mesmo local onde Salomão vai sacrificar, no Monte Moriá. Monte Moriá. Monte de Ararat, Monte Seir, Monte Moriá. Outro monte bem famoso na Bíblia é o Monte Sinai. Êxodo, capítulo de número 19, verso 18, porque foi nesse monte que Deus desceu. E diz: E todo o Monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como a fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o Monte Sinai é repetido na Bíblia diversas vezes. Vamos falar de outro monte famoso, Monte Or, que repete também na Bíblia diversas vezes. No Monte Or é que Arão morreu. Quando Arão subiu lá, e Moisés dispôs-lhe as vestes, vestiu em Eliezer, e Arão morreu no Monte Or. Números, capítulo 20, verso 23, falou o Senhor a Moisés e Arão no Monte Or, nos termos da terra de Edom, dizendo: E aqui em Números 33, 23, nos fala que Arão morreu no Monte Or. E partiram de Quelate, que aparece no monte, né? No 33, 39, que diz, não é? Diz aqui, olha: E era Arão da idade de 123 anos quando morreu no Monte Or. Então, Monte Or. E ainda em Números, aqui nós vamos ter outro monte, Monte Sefer. 33, 23, temos: E partiram de Quelate, acamparam-se no Monte Sefer.
E Números 27, versículo 12, nós temos outro monte, que é o Monte Abarim. 27, 12 de Números, lemos assim: Depois disse o Senhor a Moisés: sobe esse monte Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Do monte Abarim, ele conseguiu contemplar a terra. Já falamos então dos 7 montes: Monte de Ararat, Monte Seir, Monte Moriá, Monte Sinai, Monte Or, Monte Abarim, Monte Sefer, de Números 33, 23. Vamos a 2 montes importantes também no livro Deuteronômio, capítulo 27, versículo 4. É o Monte Ebal. Desse monte se pronunciava as maldições. Números 27, verso 4, lemos: será, pois, quando houveres passado o Jordão, levantareis pedras que hoje ordeno ao monte Ebal e as cairás. E desse monte pronunciava-se as maldições. E a outro monte, que da onde pronunciava as bênçãos, era o monte Gerizim. Deuteronômio 27, 12. Quando houveres passado o Jordão, estarão sobre o monte Gerizim para abençoar o povo: Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Então, do monte Ebal pronunciava-se as maldições, do monte Gerizim as bênçãos. Deuteronômio ainda 33, versículo de número 2. Disse, pois, o Senhor: veio de Sinai, ele subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Olha aí, passou pelo monte Sinai, monte Seir, chegou até o monte Parã. Monte Parã, que ficava perto do deserto de Parã, é outro monte famoso. Temos também o monte Nebo, que é onde foi que Moisés morreu. Deuteronômio 34, verso 1. Então subiu Moisés às campinas de Moabe, ao monte Nebo, ao cume do Pisga, que está de fronte de Jericó, e o Senhor mostrou toda a terra, desde Gileade até Dan. Então também do monte Abarim ele mostrou a terra, e do monte Nebo. Temos também outro monte famoso, Monte Hermon. Josué, capítulo de número 11, versículo de número 17. Desde o Monte Calvo, que sobe sobre a Seir, até Baal-Gade, no Vale do Líbano, as raízes do Monte de Hermon, que fica no norte de Israel. Também tomou dos seus reis e os feriu e os matou. Monte Hermon. Já falamos 12 montes aqui: Monte Ararat, Monte Seir, Monte Moriá, Monte Sinai, Monte Or, Monte Abarim, Monte Sefer, Monte Ebal, Monte Gerizim, Monte Parã, Monte Nebo, Monte de Hermon. E há mais pelo menos uns 13 aqui. Vamos ao livro de Josué, capítulo 15, versículo 10, Josué 15, 10, lemos: então tomará esse termo desde Baalá para o ocidente até as montanhas Seir, e passará ao lado do monte de Shearim, da banda do norte, que está Cassalom, descerá a Bet-Semes e passará por Timna. Monte de Jeraim. Josué 15, 11, sairá e mais termo ao lado de Ecrom para o norte, e esse termo irá a Siqueron e passará o monte de Baalá, e sairá a Jebenel, e a saída desse termo eram do mar. Então temos aqui mais 2 montes, o Monte Shearim e o Monte Baalá. Temos outro monte famoso em Juízes, capítulo 4, verso 6. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor. Monte Tabor fica ao norte, próximo da terra ou da cidade de Nazaré. Da cidade de Nazaré se vê o Monte Tabor, e toma contigo 10.000 dos filhos de Naphtali e os filhos de Zebulon.
Monte Tabor. Já falamos aqui de 15 montes. Monte Ararat, Monte Seir, Monte Moriá, Monte Sinai, Monte Or, Monte Abarim, Monte Sefer, Monte Ebal, da onde se pronunciava a maldição, Monte Gerizim, da onde se pronunciava as bênçãos, Monte Parã, Monte Nebo, Monte Hermon, Monte Gerim, Monte Baala, Monte de Tabor. Vamos a outro monte, Monte Giboa. Giboa, onde foi nesse monte que acabou morrendo o rei Saul. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 1, versículo 21. 2 Samuel 1, 21. Vamos encontrar esse monte, Monte Gilboa. Lemos. Vós, montes de Gilboa, nem orvalho, nem chuva caia sobre vós, nem sobre vós campos de oferta alçadas, pois aí desprezivelmente foi arrojado escudos valentes, escudo de Saul, como se não fora ungido com óleo. Aqui é o Monte Gilboa, e esse pranto é o pranto de lamentação de Davi por Saul e Jonas no Monte Gilboa. Temos outro monte bem conhecido na Bíblia, que é o Monte Carmelo, da onde Elias lutou lá com os profetas de Baal, enfrentou eles, e também do cume do Monte Carmelo, Elias orou para que a chuva viesse. Olha só, 1 Reis, capítulo 18, verso 20. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo, o monte da disputa com Elias. Vamos ao livro de Cantares de Salomão, que também menciona aí uns montes interessantes. Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, Cântico 2:17. Lemos assim: antes que refresque o dia e caia as sombras, volta, amado meu, faz-te semelhante ao gamo, ao filho dos corços, sobre os montes de Beter, montes de Beter. E Cantares 4:1, eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa, e os teus olhos são como das pombas entre as tranças, e o teu cabelo é como rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Então temos aqui mais dois montes, Monte de Beter e Monte de Gileade, no livro de Cantares. Vamos ao 20º monte, Monte Sião, famoso, repete em vários versos da Bíblia. Isaías, capítulo de número 4, versículo 5, Isaías 4:5, criará o Senhor sobre toda a habitação do Monte Sião, e sobre suas congregações uma nuvem de dia, uma fumaça e um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Monte Sião. Já vimos aqui 20 montes, montes de Ararat, Monte Seir, Monte Moriá, Monte Sinai, Monte Or, Monte Abarim, Monte Sefer, Monte Ebal, Monte Gerizim, Monte Parã, Monte Nebo, Monte de Hermon, Monte de Gearim, Monte de Baala, Monte de Tabor, Monte de Gilboa, Monte Carmelo, Montes de Beter, Monte de Gileade, Monte de Sião. Vamos ao Monte das Oliveiras, da onde Jesus pronunciou o sermão profético, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Mateus 24, verso 3, e chegar, estando assentado no Monte das Oliveiras, que fica bem de frente a Jerusalém. Gálatas 4, verso 25, o apóstolo Paulo menciona que o Monte Sinai é o Monte da Arábia. Olha só, ora essa Agar é Sinai, um monte da Arábia. Então temos o Monte da Arábia. Apocalipse 16:16, encontramos a palavra Armagedon. Armagedon, ar em hebraico, significa monte, Megido. Então nós temos aqui o Monte Megido, Apocalipse 16:16. E para terminar essa meditação,
Salmo de número 68, verso 15. Há muito mais montes que nós poderíamos falar, mas vamos ficar apenas com 25 por questão de tempo. Salmo 68, versículo de número 15. Lemos aqui: o monte de Deus é como o monte de Baçã. Então temos um monte de Baçã, um monte elevado como monte de Baçã. E temos aqui também um monte de Deus. Como é bom ir ao monte de Deus, ter um encontro com o Eterno no monte de Deus. Em Êxodo 3:1, esse monte é o monte Horebe, que é o mesmo monte Sinai, que é o monte de Deus. E aqui, Salmo 68:15 menciona o monte de Deus é como o monte de Baçã. 25 montes na Bíblia. E há mais, nós só mencionamos 25, questão de tempo. Montes de Ararat, Monte Seir, Monte Moriá, Monte Sinai, Monte Or, Monte Abarim, Monte Sefer, Monte Ebal, Monte Gerizim, Monte Parã, Monte Nebo, Monte de Hermon, Monte de Jearim, Monte de Baala, Monte de Tabor, Monte de Gilboa, Monte Carmelo, Monte de Beter, Monte de Gileade, Monte de Sião, Monte das Oliveiras, Monte da Arábia, Monte Megido, Monte de Baçã, Monte de Deus. E todos esses montes, claro, eles são de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Acione o nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe. Amém e amém.